materializado, mas principalmente está com muitas saudades vossas e muito grato a Jesus pela oportunidade, outra vez, mais uma vez, de poder estar nesta casa de oração e de aprendizagem. O tema que vos trago hoje é talvez o tema mais importante da nossa doutrina, o amor. Foi o motivo principal pelo qual Jesus veio à Terra. Foi a mensagem mais importante que ele deixou. E parece impossível, mas é aquilo que é mais difícil de nós concretizarmos, é o amor, de uma forma integral, de uma forma intemporal, como ele nos ensinou. Então vou fazer-vos algumas reflexões sobre o amor e as suas dimensões. O objetivo deste estudo é retratar as várias nuances que a palavra amor enfoca, desde as formas mais rudimentares até às mais espiritualizadas, em que o espírito se sacrifica para auxiliar os outros. O amor é uma forma tendente a aproximar e a unir, numa relação particular, dois ou mais seres. É a totalidade dos sentimentos e desejos que estruturam o pensamento para a libertação de energia e de forças que guiam a ação na produção do bem e possibilitam a aquisição de qualidades constituintes do crescimento do espírito. Quando amamos alguém, libertamos neurotransmissores, principalmente a serotonina, que é a hormona do prazer, da felicidade, da harmonia, e estimulamos o nosso cérebro a produzir outro tipo de substâncias que nos trazem paz, alegria, bem-estar, felicidade. É o amor que provoca tudo isso. Na história da cultura ocidental, encontramos, na investigação que fiz, duas raízes, digamos assim, que explicam o amor. Uma da Grécia e a outra a judaico-cristã. A concepção grega baseia-se de que o mundo é eterno e não foi criado e que o amar implica em conhecer e o conhecer implica amar. Isto era a sabedoria grega antiga. Hoje em dia os gregos são cristãos. A maioria deles cristãos ortodoxos, mas cristãos. E há um grupo de cristãos que não são ortodoxos, ou mesmo cristãos, digamos assim, com outra variante dentro da Igreja Ortodoxa. Por outro lado, a concepção judaico-cristã não partirá nem do mundo, nem do homem. Diz-nos que ela partirá de Deus, na sua transcendência absoluta. Ele próprio, que é uma relação amorosa em si e por si e para si, e que, sendo livre, também por amor, cria para fora de si uma realidade que é o mundo, não só a terra, como todos os outros, as outras moradas da casa de nosso Pai. O amor humano, fundado do amor divino, será pluridirecional e pluridimensional. Será ativo e será histórico. Será concreto e terá na imitação do próprio Deus, designadamente através de Jesus, o seu grande motor. Qual a diferença entre eu gosto de ti e eu te amo? Quando você gosta de uma flor, você arranca essa flor. Quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. E Osho, esse grande filósofo, dizia que se amamos uma flor, devemos amá-la e contemplá-la, olhar para ela, desfrutar daquilo que a natureza nos dá de presente para a visualizar, e não arrancá-la e não a cortar. Por isso é que quando você ama uma flor, você a rega todos os dias. Quem entende isto, entende a vida. Ensinou-nos Buda. E disse paz, seja luz, por mais que a vida lhe traga desgostos. Seja caridoso, por mais que a vida lhe traga pessoas ingratas. Seja humilde, por mais que a vida lhe traga provações ingratas. E continua Buda.
seja amor, por mais ódio que tentem colocar no seu coração. Pois nada nem ninguém merece que você mude a sua essência. Não devolva na mesma moeda a energia que recebe. Transmute-a dentro de si. E depois vem Kardec, que nos diz que o amor é de essência divina. E todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do vosso coração a centelha divina desse fogo sagrado. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, diz-nos a espiritualidade superior: a lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo, e os seus pés serão leves. O amor é um sentimento por excelência, essência divina da perfeição. Por outro lado, o sentimento é o instinto elevado à altura do progresso feito. Em função do nosso desenvolvimento, temos sentimentos diferentes. Quando temos o amor é constante e é sempre da mesma forma. O sentimento é que varia. E a Leon Denis, no seu livro Do Destino e da Dor, também nos fala sobre o amor, dizendo-nos como comumente se entende na Terra, o amor é um sentimento, um impulso do ser, que o leva para outro ser com o desejo de unir-se a ele. Mas, na realidade, o amor reveste formas infinitas, desde as mais vulgares até às mais sublimes. O amor renova-se sem cessar e enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele que recebe. O ponto delicado do sentimento é o mesmo amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Qual é o efeito da lei do amor na criatura humana? Ela substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo nosso semelhante. O homem então ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento, desconhecendo a miséria do corpo e da alma. O que devemos fazer para nos ajustar à lei do amor? Devemos tolerar os que convivem conosco, buscando perdoar quem nos ofende, auxiliar o próximo na medida das nossas possibilidades, atender fielmente ao chamamento de Jesus, que nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Não basta apenas o homem deixar de fazer aos outros aquilo que não quer que lhe faça a si, mas deve ele também fazer aos outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Quais são as características do homem que ama, do ser humano que ama? Deve ser leal, íntegro, consciencioso, fazer aos outros o que gostaria que estes lhe fizessem, suavizar as dores dos seus irmãos e considerar como a sua grande família humana. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça, podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo é então uma receita infalível de felicidade e condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Joana de Ângeles também nos fala sobre o amor, dizendo que quando o ser humano permitir que o amor o ilumine e o mantenha, alcançará o patamar da angelitude e avançará com segurança no rumo do divino amor. Falemos agora de alguns tipos de amor, começando por aquele que é mais difícil, o amor egoísta, aquele que é mais perturbador. É o amor da violência, o amor da revolução da violência, o egoísmo.
é um amor de posse, disseminado na sociedade, que se traduz pela violência dos dias atuais. E isto é estimulado pelas nações mais ricas e mais poderosas, principalmente os Estados Unidos da América. As guerras promovidas por esta nação tinham por objetivo libertar o povo dos seus líderes autoritários, mas sempre pela violência. Recentemente, o mundo todo assistiu atônito a um só país contrariar todo o Conselho de Segurança das Nações Unidas, órgão máximo de regulamentação dos direitos dos países. Os meios de comunicação social veiculam um apelo ao sexo em seus vários matizes, desde a propaganda de produtos até à venda do próprio sexo e também à venda de muitos filmes pornográficos. As novelas televisivas, para terem audiência, evocam a separação e a troca de parceiros. É difícil observar alguém contente com aquilo que tem. Está sempre interessado no bem do outro. A comida do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Uma pergunta sem resposta. Por que uma criança de 6 anos mata? O jornalista italiano Furio Colombo, correspondente do jornal La Repubblica em Nova Iorque, diz que as crianças matam quando nenhum outro rito de iniciação, na escola, na família ou uma experiência boa, existe no mundo em que vivemos. Eles copiam aquilo que os grandes fazem. Nos Estados Unidos da América, as crianças veem os bandidos, os heróis do cinema e o próprio Estado a matar. Então, o que é que se passa no seu interior dessa criança? Se esta ação é exercitada pelo próprio Estado, por que é que eu não posso fazer o mesmo? Pergunta a criança. Michael Morris, num filme recente, analisou a violência nos Estados Unidos. Ele era repórter e foi à busca das explicações acerca da violência no seu país. O documentário tenta comparar o uso de armas nos Estados Unidos com outros países, principalmente no vizinho Canadá. No Canadá também se usam armas, como nos Estados Unidos, mas lá não se matam tantas pessoas. A explicação que recebeu acerca da violência nos Estados Unidos é de que este país construiu o seu património através de muitas lutas e ocupações, a começar pela guerra e expulsão dos índios. Depois surge o amor racional, de Sócrates. Talvez tenha sido o primeiro filósofo a nos dar uma imagem desse tipo de amor. Como todos temos lembrança, ele fora condenado a beber cicuta em virtude de desobedecer aos deuses gregos e por abrir a mente dos jovens. Na prisão, embora injustamente, soube esperar a sua morte, dizendo que preferia morrer a desobedecer a uma só lei do Estado. Naquela época, a cidade ou a política tinham um valor denominado civitas, ou seja, havia sempre a preocupação de buscar o bem comum. Vejam há quantos séculos viveu Sócrates e, nessa altura, o estado de desenvolvimento que estava à Terra em termos espirituais. E vejam como estamos hoje. Embora o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento da tecnologia tenha sido realmente estrondoso, vejam como em termos espirituais andamos para trás. Muitos séculos atrás. E Sócrates dizia que não queria atrapalhar o bem comum, valia-se da persuasão e da razão para conseguir alguma coisa. Depois vem Gandhi, cognominado de político da não-violência. Afrontou o poderio britânico sem usar nenhuma arma. Preferiu humilhar-se e fazer jejum a levantar uma só arma para atacar o poderio britânico. Este nobre exemplo procurava passar aos seus subordinados e comandados. Outro herói do apelo à não-violência e ao amor foi Luther King, o chamado amor racional. Ele queria conseguir as coisas com as suas ideias de justiça e de liberdade, em que todos deveriam ser beneficiados
com a política do Estado e não o Estado expoliar as pessoas mais pobres. Finalmente falo sobre o expoente máximo do amor, Jesus Cristo. Para começar, obedeceu ao Pai Criador e também ao Pai Terrestre, José. Deixou-se batizar por João Batista. A sua pregação evangélica dirigia-se contra o poderio romano, mas nunca desobedeceu a uma lei desse Estado. Um exemplo clássico de amor de doação foi quando ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esta foi a resposta que deu à pessoa que lhe mostrou a moeda com a cara de César numa das faces. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nos fala sobre o amor de doação e ensina-nos que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Diz-nos que no início o homem não tem senão instintos. Quando é mais elevado e corrompido, já tem muitas sensações. Quando é mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é quando ele atinge o amor, essa purificação. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas, é o amor da doação de Jesus. Há uma frase de Santo Agostinho que diz: ama e faz ao que amas. Se calas, cala por amor. Se falas, fala por amor. Se corriges, corrige por amor. E se perdoas, perdoa por amor. O amor deve estar no centro de todas as nossas ações. Então, o que é que isso quer dizer? Que quando nos relacionamos com o nosso próximo, devemos fazê-lo dentro de um clima de respeito e de auxílio mútuo, cooperando com tudo aquilo que nos rodeia. Este é o exemplo da nossa doutrina espírita. É o exemplo que nós devemos seguir. Em conclusão, saibamos exercitar o amor, património inalienável do nosso espírito imortal. É através deste sentimento mais puro que o homem pode galgar horizontes cada vez mais vastos na senda escabrosa da sua evolução espiritual. Em resumo, e citando novamente o Evangelho segundo o Espiritismo, o amor resume a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Então convido a todos a amarem-se uns aos outros e a colocar o amor em tudo o que fazem na nossa vida, pedindo a Jesus que nos abençoe a todos e agradecendo a vossa atenção.